Mix Cultural. O Mix Cultural tá de volta. Se liga que ainda tem muita arte e cultura pra você. Isso mesmo, Gabi. Hoje quem está aqui conosco nos estúdios da rádio Univale FM é Sidival Batista Júnior, do Núcleo Experimental de Formas Animadas. Boa noite, Sidival. Boa noite. Então, a gente estava conversando aqui a respeito do Núcleo de Cultura do NEFA, né? Que tá com um calendário de oficinas e cursos gratuitos, certo? Fala um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, os gratuitos a gente vai estar lançando agora no mês de agosto, né? Que a gente está fechando uma nova parceria com a rede de pontos de cultura do estado de Santa Catarina, onde a gente vai estar abrindo 3 cursos destinados a crianças e jovens, sempre na área de teatro, né? Mas no momento a gente está lançando, como a gente também tem esse vínculo e tem que estar mantendo a associação, a gente está lançando vários cursos de teatro, esses são pagos, né? São particulares, mas a gente está lançando teatro para criança, teatro para jovens e adultos, está lançando também contação de história, que é um curso de 1 mês, bem legal para quem é pedagogo, né? Além de algumas atividades que a gente vai estar fazendo, como o Cine Nefá, que acontece toda sexta-feira, sempre com filmes cults ou documentários que relevem algumas questões que não são passadas nos cinemas tradicionais, né? E também a gente em julho vai estar com o lançamento das temporadas, né? A gente vai estar fazendo, todo mês a gente vai estar levando um espetáculo de teatro para o ponto de cultura e vai estar fazendo todos os sábados ou uma vez por semana, pelo menos, apresentações, né? Que daí em julho a gente vai estar lançando o espetáculo Contos de Enganar a Morte, que é direção minha e com a atuação de Gilberto Antunes, né? Então tem muita novidade vindo por aí. Muita novidade. Que bom, Sidival. E o que mudou então do ano passado pra cá? Você consegue avaliar pra gente? Sim. É porque a gente sempre tem esse plano, a gente já está 6 anos com um ponto de cultura, né? Lutando e tentando manifestar cada vez mais a arte, o teatro pela cidade. Então a gente já trabalhou há muito tempo no centro, globalizando, né? Pegando todas as pessoas da cidade. Mas no ano passado a gente decidiu trabalhar diretamente com um bairro que fosse mais carente, que tivesse mais necessidade desse foco cultural. E a gente teve no bairro Cidade Nova. E lá foi muito interessante porque a gente conseguiu trabalhar com grupos de maracatu, conseguimos formar um grupo mirim de maracatu que começou a engatinhar. A gente também conseguiu formar um grupo de capoeira, que é o grupo Cacimba, né, com crianças também do bairro Cidade Nova, além de vários cursos que a gente também deu na cidade, que a gente também leva, não acontece só no ponto de cultura, acontece também em escolas, que é onde a gente tem um público mais direto, né, onde a gente também teve levando espetáculos, oficinas também de teatro e de leituras em cena, né? Que também trabalha, além do teatro, a questão do gostar de ler, né? E esses grupos, depois de formados, eles têm uma prática contínua? Sim, isso daí não é mais responsabilidade nossa é formar esse grupo, né? Então o que a gente faz? A gente forma esse grupo e deixa com o professor ministrante, né? Para dar consequência, continuidade para esses grupos, né? E o que tem de melhor para atender o público para participar das atividades? Na verdade o que a gente tem sempre são esses espetáculos, que o espaço está aberto, e esses cursos para a comunidade, mas também a gente tem esse espaço, que ele é um espaço que ele não é só de curso, só de formações. O espaço também ele é aberto para outros artistas da cidade. Hoje a gente abriga vários artistas plásticos, vários grupos de teatro, né? E todos os artistas que precisam de um espaço para estar montando seu cenário, para estar elaborando sua pesquisa. A gente tem uma biblioteca com mais de 300 textos de teatro, né? Fora, porque a gente recebeu agora do Ministério da Cultura mais vários livros de música, cultura popular. Então a gente tem uma biblioteca legal também para desenvolver, além do ateliê, né, onde a gente, com o apoio do governo federal, a gente conseguiu todo o maquinário para estar desenvolvendo cenários de madeira, de ferro, né, todo tipo de cenografia e confecção de bonecos, que também é o forte do ponto de cultura Nefá, né, porque ele sempre tem essa questão do teatro de bonecos, né. Então a gente está lá orientando outros grupos que estão vindo. Esse ano é legal porque a gente está finalizando o segundo ano do ponto de cultura com o apoio federal, e uma das metas era criar novos grupos, né? Além de capoeira ou de maracatu, também estão sendo lançados 2 novos grupos de teatro, que é o Célula de Arte e também o FK Produções, com novas produções também para a cidade de Itajaí. Que legal. Então, Sidival, o ponto de cultura ou os pontos de cultura que existem no estado e também no país, eles servem para democratizar a cultura? Na verdade, eles servem para abrir mais esse meio, né? Porque hoje a gente vê, às vezes, muitas casas de cultura ou teatros municipais, e isso acaba ficando uma coisa muito elitista, né? Muito fechada, sempre para quem realmente tem verba. E o ponto de cultura ele vem para isso, para auxiliar essas associações que mantêm um espaço cultural aberto, que isso é raríssimo, né? Se a gente for contar em Itajaí, dá para contar no dedo, né? E dar um apoio para ele, porque eles dão os materiais para
gente poder ter toda a infraestrutura para atender a comunidade e também a verba para estar pagando esses professores e dando gratuitamente para os alunos, né, de poderem estar tendo mais essa cultura em si, né? Então, para quem não acompanha, não sabe muito bem como é que funciona o ponto o ponto de cultura, as verbas, o valor arrecadado, ele vem, então, dessas associações, vem das fundações também? Não, vem direto do governo federal, né? Ele é passado para o governo estadual e o governo estadual repassa para os pontos de cultura. Em Santa Catarina são 60 pontos, até o estado, que é uma tristeza, que é o que tem menos pontos de cultura, porque se a gente for ver o Rio Grande do Sul, tem quase 400 pontos de cultura, né? Se a gente for ver em todos, mas Santa Catarina é um pouco complicado ainda por questões políticas mesmo, né, de estar querendo desenvolver esse projeto, né, mas a rede continua forte, nós somos 60 unidos, né, batalhando cada vez mais, questionando sempre o governo federal, estadual, para que tenha cada vez mais verbas, cada vez mais apoios a entidades e grupos, né, artísticos do estado de Santa Catarina. Então, assim, Sidival, para ti, qual que é a importância de ter esse envolvimento do poder público e até das empresas privadas, caso tenha, para democratizar a mesma cultura, para levá-la para todos os cantos aí da cidade e do estado também? A importância é essa manutenção, né? Porque é muito complicado você hoje em dia chegar a um público e conseguir alunos, né? Eu que trabalho já há 12 anos na cidade, formando público, formando novos atores, às vezes tu abre um curso e as pessoas não vêm, tem essa carência, acham que é caro, acham que é complicado, e isso vai aos poucos. Como a gente consegue esses cursos gratuitos, a gente consegue chamar mais atenção da comunidade, a comunidade começa a interagir mais com o ponto, começa a se culturar, que a gente diz, né? Porque, um povo sem cultura é um povo sem fundamento. Não adianta, a gente sempre fica falando, não, porque a gente precisa de esporte e educação. Com certeza precisamos, mas precisamos da cultura. Porque se uma pessoa que não sabe de onde veio, não sabe quem é, não sabe se relacionar dentro de uma comunidade, isso complica. Isso cada vez mais a gente vai ter que ter verba para cadeiões, verba para várias questões, e coisa que poderia estar sendo apostado na cultura e que eliminaria todo esse problema, né? E do ano passado para cá e desses últimos anos, vocês conseguiram ampliar o número de atendimentos e mais horários como vocês vinham planejando? Olha, isso é uma luta nossa e não é só do ano passado para cá, de 12 anos. É muito complicado, a gente tenta divulgar por várias mídias. As mídias também estão cada vez mais excluindo a cultura e botando sangue na capa dos jornais, né? Porque isso é o que vai crescendo. Porque se você até ver nos jornais de Itajaí, se for ver as manchetes para realmente cultura e não aquelas coisas que vêm global ou, né, essas coisas que já tem um público, você nunca encontra na capa, né, dos jornais locais uma foto de um grupo de teatro que vai apresentar no Teatro Municipal ou que vai participar de um festival, né? Então a gente precisa mais da ajuda da comunicação, né? De todos os jornais, de todas as mídias, né? A gente aplica muito através de internet, através de panfletos, mas a gente precisa desse apoio para que a comunidade também fique sabendo. E a comunidade também, porque isso eu sempre puxo a orelha, que todo mundo diz, eu amo teatro, eu adoro ver teatro, mas a comunidade às vezes não vai ver o teatro, a comunidade não vai a um curso de teatro, por mais que seja gratuito, e eu acho que as pessoas têm que começar a se movimentar, se mobilizar para querer isso em si, né? Para que também a cultura não morra, porque com o passar do tempo a cultura vai acabar e a cultura digital vai ganhar cada vez mais espaço, né? Sidival, você acredita que dessas experiências que você já teve no próprio ponto, de ter aqui no centro e nos bairros mais periféricos, há diferença na procura? Olha, não há muita diferença. Eu vou te falar que na verdade não há. Porque no centro, quando a gente trabalhava, a gente sempre era cobrado e a gente tinha um determinado público. No bairro, a gente não era cobrado, mas a gente que tinha que ir atrás do público. Eu que tinha que ir nas escolas, agendar, conversar com os alunos, puxar as pessoas, né? Então, na verdade, continua a mesma coisa, assim, né? Não se cresce muito. Lógico que se evoluiu, né? A gente que começou e fez tantas mostras internacionais de teatro no passado, né? A gente já fez tantos festivais. Lógico que isso vai crescendo, mas eu acho que é pouco. Acho que precisa mais incentivo cultural. As empresas também não precisam mais ficar sempre dependendo ou da lei municipal ou da lei federal para descontar do seu imposto de renda. Não, elas têm que apoiar a cultura, porque vinculando a marca delas também vai estar vinculando, né? Como a Petrobras hoje em dia, né? Que ela divulga e patrocina, lógico, muito pela lei, mas ela também está desenvolvendo a partir de patrocínio direto, né? E isso que a cultura itajaense e também do Brasil inteiro precisa, né? Em relação às atividades que vocês realizaram nas escolas, por parte dos professores e dos educadores,
educadores. Como é que é essa relação? Eles também estão dando importância para a inserção da cultura na aula? Sim, isso é bem legal, porque a gente está tendo um acesso muito bom dentro das escolas, junto com a Secretaria de Educação, a gente sempre teve uma abertura interessante, e é legal porque quando joga dentro da escola, as crianças parecem que dão mais atenção àquilo, né? Porque elas saem daquela questão da escola maçante, aquelas aulas, né? E tá recebendo uma cultura. E tá sendo muito legal, muito proveitoso. A gente sempre tá conseguindo fazer encerramentos com esquetes, onde eles apresentam no final do ano na escola, né? E isso que são oficinas, às vezes, de uma semana, pra gente poder atender várias comunidades, que são 130 escolas na cidade, né? E como podem ser feitas as inscrições para as oficinas e os cursos? As inscrições agora vão até dia 15 de julho, a gente está aberto as inscrições até dia 15 de julho, e pode estar entrando em contato por 2 telefones, porque como a gente fez a mudança, a gente não está com telefone residencial, então temos 2 celulares, que é o 9926-2654 ou 8486-0621. Também pode estar entrando em contato com a gente pelo .nefa.wordpress, né? E também pelo Twitter também, quem sabe, que é o @.nefa, ou pelo e-mail pontodeculturanefa@bol.com.br. Sidival, quem que pode participar das aulas? Tem a idade, alguma coisa? A gente sempre diz que é a partir de 4 anos de idade, ou a partir da hora que a criança já está começando a ler. Porque os nossos cursos vão dessa idade até 100 anos, né? Porque até o curso de teatro, que ele é para jovens e adultos, ele abrange toda a comunidade, né? E também, a gente vai estar abrindo também um curso que é legal, que é o curso de teatro de bonecos, que esse abrange tanto crianças como adultos, e a gente vai estar fazendo desde confecções de vários tipos de bonecos e vários materiais, e também essa elaboração da manipulação para a confecção de um espetáculo, né? O mês de julho está chegando, e está chegando as inscrições também dos cursos de teatro, confecção de máscaras teatrais e de capoeira. Pode falar um pouquinho mais sobre cada uma delas? Pois é, capoeira a gente não vai ter agora, a gente vai ter em agosto, né? Mas o curso de teatro, ele é um curso básico, que a gente diz assim, que é para quem está iniciando, para quem não consegue se relacionar com o público, porque a gente faz a formação também de atores, mas o nosso curso ele tem uma totalização de 3 anos, né? São 3 fases, né? E essa primeira fase que a gente está abrindo agora, que é a iniciação teatral, ele vai pegar todas as questões de jogos, noção espacial, pegar concentração, relação com o público, oralidade, né? A gente pega toda essa questão que muita está precisando, né? Principalmente até na área de educadores, de jornalismo, da comunidade em si, porque a pessoa precisa saber se relacionar, saber se pôr, né? Então o teatro ele vai estar abrangendo isso, que é mais o humano, né? Desenvolver em cada um o seu íntimo, né? O teatro de bonecos, como eu estava falando, são partes de confecção de bonecos de espuma, látex, de sucata. A gente pega vários tipos de materiais, gesso, desenvolve bonecos e máscaras a partir disso. Então é um curso de 6 meses, onde vão ser 3 meses de confecção, e os últimos 3 meses nós vamos pegar esse material com que a gente fez a confecção e vai começar um trabalho de manipulação, né? A orientação na manipulação para a criação de um espetáculo também. E esses são cursos gratuitos ou não? Não, todos esses têm um investimento, Qual né? que é o valor? Investimento é R$80 mensais, né? Sempre no mínimo uma aula por semana, né? E além desse também tem um curso de contação de história, que esse é um curso que acontece só no mês de julho, é um curso que vão ter 5 encontros também, é o mesmo investimento de R$80, né? E ele vai ser com o Daniel Rosa dos Santos, que é do grupo Nhoque, Contadores de História, bem conhecido aqui em Itajaí, e ele vai estar desenvolvendo um trabalho bem didático, né? Pegando todas as técnicas para essa questão da oralidade, né? Dessa forma de contar histórias, né? E fala um pouquinho pra gente, então, voltando ao Nefa como ponto mesmo. Como é que surgiu esse ponto de cultura aqui em Itajaí? O Nefa, ele vem da associação Etc e Tal, que é a companhia de teatro, que a gente já existe aqui, esse ano está completando 13 anos, já com vários espetáculos e muita plateia que já passou pela gente, e a gente chegou num ponto, em 2006, que a gente precisava de um espaço, porque a gente trabalhava na Casa Cultura, e a Casa Cultura estava sendo fechada para reforma, que até hoje, né? E isso dizem que até o final do ano já vai estar sendo aberta novamente. E a gente viu necessidade desse espaço e saímos mesmo na luta. No início foi muito complicado, como é até hoje, porque sai muito dinheiro da associação, a gente tem que fazer muitos eventos, muitas apresentações para estar pagando, porque a gente não é próprio, né? A gente sempre paga aluguel, e a gente veio desde 2006, foram uma carreira de 6 anos, desenvolvendo muitas atividades, parcerias com o SESC, parceria com a Fundação Cultural, desenvolvendo projetos através de leis municipais, leis federais, né? Além de todos os eventos de artistas que querem desenvolver
desenvolver ou fazer uma apresentação e não quer levar para o Teatro Municipal, porque a gente tem um teatro de bolso para 40 lugares, né? E é sempre com espetáculos que não cabem, que às vezes são menores ou é uma coisa mais intimista, né? Então a gente está desenvolvendo, a gente sempre desenvolveu no NEFA essas atividades, né? Muito bom. Então faça um convite para quem está nos ouvindo para participar dessa joia que é o Ponto de Cultura, né? Isso, eu convido todos e também quero pegar, antes de convidar para o Ponto de Cultura, também quero convidar para um evento que vai ter dia 26 às 8 horas no Teatro Municipal, que é o Rock em Circos, Ensemble. É um projeto legal que vai estar arrecadando verba para o Júlio Batschauer, que sofreu um acidente, acabou infelizmente ficando tetraplégico. Ele está arrecadando verba para tentar ir para a China fazer as injeções, né? Para tentar recuperar os movimentos, né? A gente está torcendo por isso, então convido todos para estar participando, estar colaborando, e convido a todos para estarem indo para o Ponto de Cultura. É legal porque, além das inscrições, quem não quiser fazer curso, mas que apareça para ver os espetáculos em julho, todos os sábados, às 8 horas da noite. A gente vai estar com o Contos de Enganar a Morte, que vai desde para a criancinha até para os idosos, porque por mais que fale de morte, mas a gente fala de uma forma engraçada, de uma forma interessante, falando da morte, não como uma coisa tão triste, né? E também o Cine NEFA, que é um ponto para a gente também tá se aproximando da comunidade. Todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, a gente tá lá com filmes gratuitos também, né? Pessoal, acompanhe então o Ponto NEFA, tanto pelo Facebook, tem lá a fanpage de vocês, Ponto NEFA, também pelo blog .nefa.wordpress.com. Isso. Muito obrigada, Estival, por estar aqui com a gente vai ficando por aqui. O Mix dessa noite fica por aqui, mas você não fica triste não, a gente continua trazendo novidades culturais através da internet. Acompanhe nosso blog, o endereço eletrônico é www.arteeculturaunivale.wordpress.com. E você, ouvinte Mix, pode nos seguir também no Twitter, no @culturaunivale, ou ainda curtir a nossa fanpage no Facebook. É só digitar lá, Setor de Arte e Cultura Univale. Mande suas críticas e sugestões pra gente. É só escrever para o e-mail artecultura@univale.br ou então ligue no 47 3341 7580. Boa noite e até semana que vem. Mix Cultural. Apresentação e produção de Gabriela Florencio, Márcia Peixe e Stephanie da Rocha. Técnica de Alessandro Zanz. Coordenação de projeto Anne Fernandes e Ricardo Capraro. Supervisão Alberto Russi. Realização Curso de Jornalismo, Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura e Rádio Univale FM.